Deus, tem que ir para a lei de Deus. E não tem como fugir disso. Então, o derramamento da chuva serôdia fará várias coisas. Irá preparar a igreja para a vinda do Filho de Deus, a volta de Cristo. Segundo, dará poder à grande voz do terceiro anjo, que é a pregação do Evangelho eterno, do Reino eterno. E terceiro, preparará os santos para estar de pé no período em que as 7 últimas pragas serão derramadas. Vai ser um tempo de angústia. Daniel relata isso como nunca houve. Queridos, se nós parássemos um pouquinho, nós somos seres racionais, inteligentes, né? Se nós parássemos um pouquinho, raciocinasse de forma bem lógica o que está por vir, a gente não brincaria com a nossa salvação. O tempo que está por vir, Daniel disse que é um tempo de angústia como nunca houve, irmãos. Olha, o pastor Robson falando aqui, o mundo parou por conta de uma pandemia, um vírus. Eles vai ser difícil essa nova ordem mundial acontecer? Não vai ser, não, irmãos. A coisa vai acontecer muito, muito, com muita seriedade. Muito... E nós estamos vivendo esse tempo, né? Ela também declara que a chuva serôdia não pode vir enquanto a maior parte da igreja não colaborar com Deus. Porque o egoísmo, a condescendência própria ainda são evidências na igreja. Tem muitos dos nossos irmãos que estão vivendo um cristianismo disfarçado, né? Um cristianismo onde não se vive aquilo que se prega. E nós temos que ter muito cuidado. Sabe, Angélica, uma das coisas que eu tenho muita preocupação, eu falo muito com Deus sobre isso, é não estar pronto para quando Jesus voltar. Eu tenho um medo terrível disso. Ou seja, você não pode viver o evangelho com medo, mas nós sabemos que temos coisas na nossa vida que precisam ser eliminadas, abandonadas. Eu também me preocupo muito com isso, Mari. E pensando nisso, quando o pastor ele fala isso, que a chuva serôdia não pode vir enquanto a maior parte da igreja não colaborar com Deus, é que nós precisamos orar pela igreja. Isso. Precisamos orar pela igreja, porque nós somos a igreja, né? E nós precisamos realmente colaborar para que o Espírito Santo seja derramado. Então, se está acontecendo com a gente ainda essa questão dessa condescendência própria, né? Ou se a gente está vendo essa situação na igreja, nós precisamos orar para que Deus abra o coração de quem precisa abrir, né? Para abrir o entendimento, para ter essa preocupação com a salvação, né? Quando a gente estiver condescendendo com nossos desejos, com a nossa carne, a gente prejudica a caminhada e prejudica o que Deus quer fazer. Deus está ansioso para derramar o Espírito Santo. Com certeza. O capítulo, o livro Mensagens Escolhida, ela fala que haverá igrejas que nem gotas cairão sobre ela. Imagine, gente. Ela não fala de pessoas, ela está falando de igrejas. Imagina, Angélica, só em pensar uma igreja que não vai ter a chuva serôdia, como não está vivendo essa igreja? Então, é muito cuidado, que a gente precisa ficar muito atento em relação a isso. Embora ela não declare que há um tempo específico na qual deva ocorrer o derramamento da chuva serôdia, ela escreve que esse tempo, ela diz assim, esse tempo é agora. Olha, se ela escreveu isso no tempo dela e era agora, o nosso tempo é o quê, então? É mais agora do que agora, é urgente, né? Isso foi há mais de 100 anos atrás, ela escreveu isso em 1897. Foi mais de 100 anos atrás. Nesse caso, por que não temos visto assim de forma as manifestações do Espírito Santo na Igreja Mundial por parte do Todo-Poderoso, o cumprimento dessa bênção tão prometida? Por quê? Porque há o egoísmo mesmo. A igreja não está pronta, não está preparada para isso. Aqui talvez esteja a declaração mais conhecida sobre a obra da chuva serôdia, sofrida no tempo do fim. Olha o que diz o livro Atos dos Apóstolos. Ela diz assim: a grande obra do Evangelho não deverá encerrar-se com menor manifestação do poder de Deus do que assinalou o seu início, ou seja, lá no Pentecostes, né?
as profecias que se cumpriram no derramamento da chuva temporã, no início do Evangelho, devem novamente cumprir-se na chuva serôdia no final do mês. Eis aí os tempos do refrigério que o apóstolo Pedro esperava quando disse: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor, e envie ele a Jesus Cristo. Aqui está, queridos, um dos textos mais conhecidos, mais lidos do Espírito de Profecia. O tempo do refrigério, nós temos que estar buscando incessantemente a confissão dos nossos pecados, a humilhar o nosso coração a Deus, nos libertar do egoísmo, servo de Deus com o rosto iluminado e o resplandecer de santa consagração, a apressar-se de um lugar para outro, ela continua, né? Em toda a extensão da terra será dada a advertência. Operar-se-ão prodígios, os doentes serão curados e sinais e maravilhas seguirão aos crentes. Satanás também opera com prodígios de mentira, fazendo o mesmo descer fogo do céu à vista dos homens. Assim, os habitantes da terra serão levados a se decidir. A mensagem há de ser levada não tanto por argumentos como pela convicção profunda do Espírito de Deus. Os argumentos foram apresentados. A semente foi semeada e agora brotará e frutificará. Vejam, irmãos, a mensagem, a chuva serôdia é para concluir a pregação do Evangelho. Mas esses milagres vão acontecer. Se você está aqui desejoso pela chuva serôdia para fazer milagres, prodígios, não é esse o propósito. O propósito é a pregação do Evangelho. Mas esse poder será manifesto. Lembra dos apóstolos que até a sombra de Pedro curava os leprosos? O refrigério, a glória de Deus manifestada no meio do seu povo. A mensageira de Deus, ela deu na verdade, ela deu a razão pela qual essas palavras permanecem ainda sem cumprimento, porque isso não está acontecendo. Preste atenção, igreja. Deus não pode se revelar enquanto aqueles que professam ser cristãos não forem praticantes de sua palavra na vida pessoal. Enquanto não houver unidade com Cristo, santificação do corpo, alma e espírito. Só então serão templos dignos para a habitação do Espírito Santo. Aqui eu tremo diante disso. Querido, será que eu não estou sendo um empecilho para que isso retarde a obra do Espírito Santo? Será que não sou eu um dos que estão vivendo um evangelho de máscara, de hipocrisia, de pregando uma coisa e vivendo outra? A gente precisa estar sempre avaliando isso individualmente, não é? Porque a chuva serôdia, ela vai derramar sobre a igreja de Deus, ela diz 50% e mais um. Eu não vejo, Angélica, que isso demore mais, não. Eu acredito, eu não prego nos púlpitos, eu prego sobre a volta de Jesus com muita alegria, porque é o tema preferido, mas eu nunca digo para meus irmãos que falta 10, 20, 30 anos, eu não faço isso. Mas eu vivo nessa expectativa. Eu vivo na esperança, na expectativa de que ainda nessa geração, muitos de nós que aqui estamos, vamos ver isso acontecer, mas vamos estar vivos quando Jesus Cristo voltar. Esse é o meu anseio. Mas se eu vou estar, isso aí é de pouca importância. O mais importante é estar pronto para quando este dia chegar, quer na sepultura ou não. Então, essa é uma das razões porque o Espírito de Deus não está derramado na sua igreja. Tem muitos de nós vivendo uma dupla personalidade cristã, não é? Agora sabemos que nenhum alinhamento cósmico, nenhuma aliança política, nenhum desdobramento ecumênico está retardando o derramamento da chuva serôdia. Não é nada disso. O que está retardando a chuva serôdia, no tempo da chuva serôdia, é um tempo que se tem prolongado por mais do que necessário, é simplesmente a indisposição da igreja de se render por completo ao Espírito. Isto é, a vida pessoal dos membros deve ser regada pela chuva temporã antes que a serôdia realize a sua obra. A chuva serôdia, a chuva temporã, é uma chuva de preparo.
É o que nós estamos fazendo aqui, nos preparando para receber a chuva serôdia, para a colheita. E aí nós temos que realmente precisar olhar para dentro de nós, olhar para dentro do nosso interior e ver o que é que nós estamos fazendo, vivendo, para ter humildade. E para isso nós temos à disposição aí o Consolador, aquele que é igual ao Pai, que nos convence do pecado, da justiça. E a ele nós devemos aí ir mesmo e dizer, Senhor, o que é que está acontecendo comigo? Me mostre onde é que está. Faça como Davi, irmãos. Davi não pediu isso? A chuva serôdia pessoal, que a maior parte dos escritos de Ellen White sobre a chuva serôdia aponta para a obra pessoal do Espírito em nossa vida. Não vai ser coletivo, porque a salvação não será coletiva. Eu falei agora há pouco que o livro Mensagem Escolhida, Ellen White disse que vai ter igrejas que nem gotas vão cair. Imagine, ou seja, uma igreja inteira, ninguém levou o preparo pessoal a sério. Todo mundo esperando aquela coisa de, irmãos, a salvação é individual, a chuva serôdia vai ser individual também. Ela não vai cair, não tem como, só se toda a igreja tiver todo mundo com o mesmo espírito, aí sim, vai acontecer assim de forma, mas não é, queridos, não é coletivo. A chuva vai cair sobre a igreja de Deus, mas cada um receberá a mesma porção. Ela via a chuva serôdia como a terminação do trabalho da graça de Deus, levando-nos até a perfeição. Isso não é o perfeccionismo produzido por tendência legalista ou por uma infusão pentecostal de uma obra miraculosa e irresistível, a despeito de nossa omissão em nos entregar. Essa perfeição é confiança total em Jesus e entrega da vida a Ele, nosso perfeito advogado. Entrega total a Jesus Cristo. Ele é aquele que deseja ser o Senhor soberano da nossa vida. O próprio Jesus disse que Ele é Senhor também do sábado. Se Ele é Senhor do sábado, Ele deve ser também Senhor da nossa vida, irmãos, por completo. Você ia falar alguma coisa, Angélica? Não? É porque ser Senhor é completo isso, Senhor da vida, né? Senhor de tudo que eu tenho, que sou. E, na verdade, é por isso que no início falou sobre a questão egoísta, né? Nós somos, por natureza, egoístas. Não é fácil deixar de ser egoísta. Só o Espírito de Deus pode produzir no meu coração esse desejo de ser, né? Entregar tudo a Ele, entregar tudo. A mordomia cristã, ela fala disso. É tempo, é templo, é talento, é tesouro, certo? Então, eu tenho que pensar nisso. Eu sou um ser humano integral, então eu tenho que me entregar integralmente a Ele. É a vida. E ela diz aqui, Angélica, que ela nos adverte, né? De que, no sentido de que não podemos partilhar esse refrigério, a menos que obtenhamos a vitória sobre orgulho, egoísmo, amor ao mundo e toda má palavra e ação. Ela aqui abre uma reticência, né? Em parênteses, toda má palavra e ação. Isso é, sem dúvida, um remédio forte, querido. E alguns podem ser tentados a ceder à enfermidade chamada pecado, achando que estão terminalmente doentes ou que foram longe demais para ter de mudar tanto. Queridos, nós temos um advogado no céu intercedendo por nós, queridos. Não tenha medo de buscar ao Senhor, não tenha medo de confessar ao Senhor os nossos pecados. O que a palavra de Deus diz? Que por suas pisaduras nós somos o quê? Nós somos sarados. Pela morte de Cristo nós tivemos vida nele. Ele perdoa todas as nossas iniquidades. Não há um pecado meu e seu que o Senhor não possa perdoar. E nenhum de nós cometemos ainda o pecado do Espírito Santo, senão você não estaria aqui, irmão. Tenha certeza disso. Vá a Ele, confesse, Ele sara todas as nossas enfermidades, pois da cova redime a nossa vida. Estávamos mortos, Angélica, sem esperança nenhuma, e em Cristo nós encontramos vida. Tudo o que devemos fazer é ir a Jesus, então escolher de forma a permanecer nele. E permanecer nele não significa que você não vai deixar de ser pecador, mas você não vai ter mais prazer pelo pecado. Todos os nervos dentro de nós, por vezes, eles podem
entreter desejos profanos, mas fazer do eu o nosso Deus submisso, substituto, porém não se pede de nós nada mais a não ser confiar em Cristo. Não é fácil, querida, mas é possível. Às vezes as pessoas dizem, eu já fui longe demais. Ninguém foi tão longe que Deus não possa alcançar, queridos. Ninguém. Diga, Angélica. Você está vendo falar aí do nosso eu, está falando justamente o maior perigo, aquilo que mais afasta a gente de Deus é o nosso eu, né? E eu digo para você, olha, não é fácil deixar o nosso eu sacrificado, não. Eu ontem vim de São Felipe, eu digo para vocês, por exemplo, eu me inscrevi no Caleb para ter uma responsabilidade diante de Deus. Se a gente não fizer isso, a gente não consegue colocar nossa vida nas mãos de Deus como a gente quer, porque todo mundo que está aqui quer. Então, quando eu estava saindo, eu até tentei falar com você para ver se você pregava aqui de noite. E quando eu estava saindo, a minha netinha ela ficava, vovó, eu te amo, querendo chorar. Gente, tem coisas que prendem a gente aqui no mundo, não é fácil, não. Eu saí chorando, mas eu saí ali, eu digo, Senhor, eu coloquei a minha vida nas tuas mãos. Eu preciso realmente colocar em prática aquilo que a igreja precisa. Então, o meu eu, primeiro, eu luto contra eu mesmo. A gente não luta, como o Mário falou aí, não é questão política, não é a questão política que me afasta de Deus. O que me afasta de Deus é o meu eu. Quem faz com que eu olhe para as coisas e me torne egoísta é o meu eu. Então, eu sou egoísta. Às vezes a gente tem coisas boas dadas por Deus, e essas coisas boas afastam a gente de Deus. Não pode acontecer isso, não é? Família não pode me afastar de Deus, condição financeira não pode me afastar de Deus, bênçãos não podem me afastar de Deus. Se Deus me dá bênçãos e eu não consigo me aproximar dele, analise aí. Eu oro tanto a Deus pela salvação da minha família, como é que eu posso permitir que a minha família me atrapalhe? Eu oro tanto a Deus pelo pão de cada dia, como é que eu posso permitir que o pão de cada dia me atrapalhe? Percebem? Então a gente tem que lutar contra o nosso eu. Nós somos naturalmente egoístas, vamos pedir a Deus misericórdia e compaixão, e pedir que o Espírito Santo converta o nosso coração. Com certeza. Algumas pessoas, irmãos, elas acreditam que a deficiência espiritual de muitos do nosso irmão na igreja é porque não receberam ainda a chuva serôdia. Isso é um erro, irmãos. Acreditar que a chuva serôdia não foi derramada, nós cometemos erros porque a chuva ainda não foi derramada e quer dizer que você ainda não tem o Espírito Santo, você tem o Espírito Santo. Nossos erros são escolhas pessoais. Nossos erros são escolhas porque estamos apaixonados pelo pecado, estamos acariciando coisas que não agradam a Deus. E aí há alguns que dizem, é porque ainda não recebi a chuva superior. Você tem o Espírito Santo, talvez você não tenha o poder dele ainda, não é? Mas é um erro acreditar que a, a, a deficiência da igreja hoje é por conta da ausência do Espírito Santo. Isso não é verdade, irmãos. Isso não funciona. É errado. A culpa é atribuída a Deus e nós nos acomodamos sentados esperando que ele tome a iniciativa de corrigir as coisas. Não é assim. Quem mais está desejando de fazer isso é Deus. Somos nós que não estamos buscando isso. Deus está, de fato, desejoso de limpar mal de tudo que não presta, de nos purificar de todas as coisas. Mas somos nós que estamos impedindo, não é Deus. Entendeu? É errado atribuir a culpa a Deus por isso. Há aqueles que dizem que ele toma a iniciativa de corrigir as coisas, derramando a chuva do Espírito. Esse tipo de raciocínio é totalmente errado, é totalmente falso, diz o livro. Né? Devemos perceber que a obra do Espírito Santo ela é contínua. Contínua. Você não errou ontem, você não pecou ontem, você acha que o Espírito Santo te abandonou hoje? De forma nenhuma. Ele faz você se lembrar daquele ato errado para você buscar o perdão. O Paulo fala em Romanos que é a bondade de Deus que nos leva ao quê? Ao arrependimento. Então, como é que você pode abrir a boca? Alguns podem abrir a boca e dizer que é assim porque não recebeu as tuas coisas. Buscando. Não é dessa forma. Né? Essa é a grande debilidade conceitual
do cristão neocarismático, esperar, anelar, ter expectativa de uma transformação sobrenatural visível, em vez de acreditar na reforma interior do coração e buscá-la. Não é? É aqui, queridos, ó, que precisa ser limpo, é um coração. Dá, meu Deus, um coração igual ao teu. É assim que a gente canta. Nós não cantamos assim, dá-nos, ó Deus, o coração. Davi também fez esse pedido. Sonda-me, Senhor. Vê se há em mim algum caminho mau. Olha o que diz aqui, apenas inspirado, o Espírito de Profecia. Muitos têm, em grande medida, deixado de receber a chuva temporânea. Não têm obtido todos os benefícios que Deus assim tem provido para eles. Esperam que as falhas sejam supridas pela chuva serôdia. Quando a maior abundância da graça estiver para ser outorgada, esperam poder abrir o coração para recebê-la. E aí ela diz, estão cometendo um erro terrível. O trabalho que Deus começou no coração humano, mediante luz e conhecimentos celestiais, deve estar continuamente progredindo. É o que eu falei agora, querido. Você errou ontem, tenho certeza que você vai errar hoje de novo. Talvez não a mesma coisa, mas você vai continuar. Não tem jeito, queridos. A chuva temporânea está preparando nós para recebermos a chuva serôdia. E a chuva temporânea é para nos mostrar, para nos limpar, para nos purificar, para nos renovar. Foi Deus que começou a obra de justificação e Ele terminará a sua obra de santificação, tornando o homem perfeito em Jesus Cristo. Porém, não se deve negligenciar a graça representada pela chuva temporânea. Eu vou repetir, queridos. Porém, não se deve negar a obra, tá vendo? Da graça representada pela chuva temporânea. Só os que estiverem vivendo de acordo com a luz que têm recebido poderão receber mais luz. Vocês prestaram atenção nisso? Só os que estiverem vivendo de acordo com a luz que têm recebido poderão receber mais luz. A não ser que estejamos nos desenvolvendo diariamente na exemplificação das ativas virtudes cristãs, não reconheceremos as manifestações do Espírito Santo na chuva serôdia. Pode ser que ela esteja sendo derramada nos corações ao nosso redor, mas nós não a discerniremos nem a receberemos. Que Deus tenha misericórdia de mim. Deus tenha misericórdia de cada um de nós. E agora, o que é que nós devemos fazer, Angélica? O que devemos fazer? Reconhecidamente, em muitas regiões do mundo ocidental, somos uma igreja diante de diversos desafios, perdendo membros aqui e ali, nossa preocupação com as coisas do mundo e a cegueira acerca de nossa verdadeira condição fizeram de nós um povo espiritualmente franzino, apesar de termos talentos, recursos e uma longa experiência com Jesus. Na verdade, temos uma doença terminal, mas poucos sabem disso. Nós temos nos medicado há muito tempo e nem sabemos mais como é ter saúde. Percebe? Nós temos nos medicado há tanto tempo que nem sabemos mais como é ter saúde. Talvez isso pareça duro demais. No entanto, se você decidiu ler esse livro e chegou até aqui, é porque está aberto ao Espírito de Deus, se é que já não se encontra em pleno caminho para recebê-lo. Então, meus queridos irmãos da madrugada, você está nessas madrugadas, com toda certeza, é o Espírito Santo nos conduzindo. É Ele que está nos levando a ter consciência de amadurecimento a cada dia, mesmo, porém, que sua situação particular seja melhor do que a da maioria, a angústia que isso causa é suficiente para nos colocar de joelhos, suplicar ao Pai Celestial socorro mediante, imediato e duradouro. É o que eu falei agora há pouco, Angélica. Eu tenho medo, queridos. Eu fico assustado quando eu me vejo em situações de, meu Deus, até quando eu vou continuar nessa vida? Senhor, me ajude. É nessa hora que vem o socorro, irmãos. Você só não pode se dar por conformado. Você vai cair, você vai pecar, você vai pensar coisas ruins, você vai falar coisas ruins, você vai fazer coisas ruins. Mas o Espírito Santo vai estar ali dizendo, filho, para com isso. Estou aqui para te ajudar, estou aqui para te dar poder, querido. Queridos, nós precisamos ter mais forças em Cristo. Nossa desesperada necessidade é de uma dose dupla de auxílio espiritual.
uma revelação do caráter de Cristo e um batismo pleno do Espírito. Lembre-se da lição do Joel, do capítulo 2, a associação entre a chuva e o mestre da justiça. Necessitamos de uma verdadeira revelação do amor e poder de Deus, de um quadro autêntico de sua abundante graça e misericórdia, uma visão de sua natureza e majestade. A mensagem da justiça de Cristo deve soar de uma a outra extremidade do mundo. Essa é a glória de Deus que encerra a obra do terceiro ano. Você pode fazer a diferença agora mesmo. Diga, Angélica. E é bom lembrar, porque nós já temos estudado sobre isso, que quanto mais a gente se aproxima de Jesus, mais a gente se sente indigno. Então, assim, a gente vai estar de joelho por isso. Quanto mais perto de Jesus, lembra? Nós queremos o Espírito Santo para que ele restaure em nós o caráter de Jesus, né? E não é fácil, não, porque quando no meu temperamento egoísta, né, condescendente comigo mesmo, mas eu não estou satisfeita. Eu vou buscando, eu estou aqui na madrugada buscando. Eu estudo. Cada vez que eu estudo mais, eu digo, meu Deus, como é difícil. E nós sabemos, Deus sabe o que eu sinto. Deus sabe o que você sente. Nós não vamos estar satisfeitos com a nossa natureza nunca. Então, precisamos estar de joelhos, orando a Deus, por nós e pelas pessoas ao nosso redor. É por nós, não é só por nós, não, é pelas pessoas ao nosso redor também. Se nós queremos uma igreja unida, nós precisamos orar por essa igreja também, né? A irmã White, ela diz que não deve sair mais dos nossos lábios aquelas palavras de menosprezo pelas pessoas, né? De crítica. Então, ao invés de estar criticando o outro, primeiro eu tenho que olhar para mim mesmo, porque eu não sou fácil, então eu preciso orar pela minha restauração. E orando pela minha restauração, eu preciso orar pela restauração do outro também, porque o que Deus deseja é o que eu devo desejar, uma igreja unida, totalmente unida. E você pode fazer a diferença agora mesmo. Você, querido irmão, que me ouve aqui, você pode fazer a diferença agora mesmo, junto com alguns outros, pode ver Deus transformá-lo a si mesmo, sua família e a sua igreja. Isso pode acontecer agora. É só você querer, você pode fazer isso. Está livre para isso. Olha o que diz o Espírito de Profecia, irmãos. Ele vai dizer assim, olha, foi pela confissão e pelo abandono do pecado, por meio de fervorosa oração e da entrega pessoal a Deus, que os discípulos se prepararam para o derramamento do Espírito Santo de Pentecostes. O mesmo trabalho, contudo, em grau mais elevado, deve ser feito agora. Você pode começar isso agora. O próprio Deus guiará você a esse grau mais elevado, pois só Ele, só Deus sabe como isso se aplica aos discípulos individualmente. A chave é começar, queridos. O segredo é começar, é buscar, obedecer, confiar, crescer e fixar os olhos em Jesus Cristo. Fixa os olhos em Cristo. O profeta Oséias diz assim, eu vou terminar com esse texto. Vinde e tornemo-nos para o Senhor, porque Ele nos despedaça e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias, nos revigorará. Ao terceiro dia, nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prosseguimos em conhecer a quem? Ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. E ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. O próprio Deus guiará a mim e a você, meu querido irmão, a um grau mais elevado. Basta começar, basta buscar, obedecer, confiar, crescer e manter os seus olhos fixos em Jesus Cristo. É esse o seu desejo? É um passo a passo, né? É passo a passo. Nós já estudamos em lição anterior aqui quais são os passos para receber a chuva serôdia e o que é que faz com que a gente se afaste também, né? Nós já temos consciência dos passos para receber a chuva serôdia e também temos consciência dos passos que nos afastam do Espírito Santo. Então, nós precisamos seguir o passo a passo, né? Coração humilde, anelo mesmo.
desejo de receber o Espírito Santo, mas não é desejo de receber para a gente ter operação de poder, demonstrar poder, não. É porque nós temos uma missão. É muito importante receber o Espírito Santo, porque Deus vai nos capacitar para fazermos uma obra muito difícil de ser feita, mas com o Espírito Santo é possível. Com certeza, irmãos. Esse é o meu desejo. É o seu também? Você quer se preparar para receber essa chuva? O derramamento abundante? Busque, queridos, confesse, comece, basta começar. Já começamos, não desista. Aquele que persevera até o fim, esse será salvo em nome de Jesus. Esse é o meu desejo nessa madrugada, que todos nós tenhamos consciência de que precisamos amadurecer espiritualmente. Deus assim nos abençoe. Vamos cantar o nosso hino final e voltaremos para fazer a nossa oração. Amém, queridos irmãos. Quantos de nós já não derramamos lágrimas de desespero por conta de pecados que a gente não consegue abandonar? Quantas vezes você e eu já não ficamos sufocados com nossos erros, não é? Sabe, queridos, toda vez que isso acontece, se alegre, porque é o Espírito Santo falando ao seu coração. O problema é quando a gente erra e não sente nada. Aí o perigo está aberto. Mas todas as vezes que você cair, você se vê ali enredado pelo pecado e seu coração se amargura por conta disso, glorifique a Deus, queridos, porque é o Espírito Santo ainda falando ao seu coração. Quantas lágrimas vamos precisar derramar, não importa. O mais importante é que você busque, não desista da sua salvação.
Suplique diariamente essa chuva, a confissão, humildade. Faça tudo que você puder fazer, porque o Espírito Santo fará aquilo que nós não podemos fazer. Vamos orar ao nosso Deus. Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, reconhecemos a nossa condição de pecadores. Se até aqui, Senhor Deus, temos sido empecilhos para que a chuva caia sobre a tua igreja, que o Senhor ponha um fim nisso tudo, Senhor. Que o teu santo e bom Espírito continue incomodando o nosso coração, mostrando as nossas iniquidades e nos dando o espírito de humildade para confessar a ti os nossos pecados e buscar do Senhor o teu refrigério, o teu perdão. A tua igreja clama por esse batismo, Senhor. Todos nós que aqui estamos, ó Pai, nesse grupo das madrugadas com Deus, todos nós estamos cansados desta vida de pecado. Todos nós queremos ver a nossa família em Cristo. Todos nós queremos ver Jesus voltarmos e estarmos em paz naquele dia. Ó Santo Espírito, nosso Deus Consolador, nos envolve em teus braços de amor. Fala sempre à nossa mente, ao nosso coração. Não desista de nós, Senhor. Não desista de nós. Porque se o Senhor desistir de nós, estamos para sempre perdidos. Nós te agradecemos porque até aqui o Senhor tem estado conosco, continua conosco, Senhor. Ajuda-nos a vencer um dia por vez. Tira de nós todas as coisas ruins que nos impedem de sermos encharcados pelo teu poder. Batiza-nos com o teu Espírito, Senhor. Derrama sobre a tua igreja a porção do teu Espírito. Nos dê um dia na tua presença, uma semana sob os seus paternais cuidados. E que a vigilância do Espírito esteja sempre falando ao nosso coração o que devemos fazer, por onde devemos andar. Dá-nos a tua paz, salva-nos para o teu reino. Ouve o clamor dos teus filhos neste grupo, Senhor. São muitos os clamores, que todos eles cheguem ao teu trono e que o Senhor traga resposta a cada uma das nossas petições. É a nossa oração, Pai Santo, e a fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, lembrem-se, eu oro por você, você ora por mim, Deus age por todos nós. E amanhã é a vigília dos momentos a sós com Cristo. Todos nós estamos convidados a fazer parte dessa vigília amanhã. Só retornaremos à madrugada na quarta-feira, na madrugada de quarta-feira.